Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho segundo São João, parte 3. Jesus manifesta sua missão e divindade em sua paixão e ressurreição, de 13 a 20. Do capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Paixão e ressurreição de Jesus. Prisão. Igual Mateus 26, 36, 47, 56. Igual Marcos 14, 32, 43, 52. Igual Lucas 22, 39, 47, 53. Depois destas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente do Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas o coorte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a coorte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Diante de Anás e Caifás, igual Mateus 26, 57, 75, igual Marcos 14, 53, 72, igual Lucas 22, 54, 71. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não o sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei.
A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou-o outra vez, e imediatamente o galo cantou. Diante de Pilatos, igual Mateus 27, 1 sequências, 11:31, igual Marcos 15, 1, 20, igual Lucas 23, 1, 25. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Mateus 20:19. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar este testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Estas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: Donde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador.
Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Lajeado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Crucificação. Igual Mateus 27, 32, 56, igual Marcos 15, 21, 41, igual Lucas 23, 26, 49. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costuras. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21, 19. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos meus ossos será quebrado. Êxodo 12:46. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Zacarias 12:10. Sepultura. Igual Mateus 27, 57, 61. Igual Marcos 15, 42, 47. Igual Lucas 23, 50, 56. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar.
No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo.